Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Daremos início agora à disciplina de Geografia com a unidade Brasil, Sociedade e Território. Nesta unidade, nós veremos um pouco das características básicas do Brasil, um pouco da formação do povo brasileiro e de seu território no decorrer da história, alguns aspectos e mais importantes sobre a população do Brasil na atualidade. Também iremos ver sobre o crescimento, a distribuição e a estrutura da população brasileira. De início, trataremos a respeito da posição geográfica do nosso país, ou seja, onde o nosso país está localizado, qual a sua extensão, a territorialidade dele. Aqui eu trouxe algumas informações sobre a área, que a área do Brasil é de 8.514.876 km². Ele é o quinto país mais extenso do nosso planeta. Ele aqui é maior do que a Rússia, o Canadá, a China e os Estados Unidos. O país está localizado no continente americano, na porção sul, na América do Sul. Olha aí, dei uma olhadinha. Lembrando que eu vou deixar disponível esse slide para que vocês estudem e respondam as atividades por ele. A posição geográfica do nosso país está totalmente localizada no hemisfério norte, aliás, oeste ou ocidental do nosso planeta, estando a oeste do meridiano Greenwich. Além disso, ele é cortado ao norte pelo paralelo do Equador. Agora nós iremos ver um pouco das características geográficas do Brasil. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque são algumas informações que vão orientar vocês na hora de vocês responderem a atividade. O território brasileiro ocupa o quinto maior país em extensão, isso a gente já sabe. As distâncias no interior do território nacional são imensas. Do extremo norte, onde fica o nascente de Ailã, em Roraima, até o extremo sul, que é do Riacho Chuí, no Rio Grande do Sul. A distância é de 4.395 km, enquanto que do extremo leste, Ponta dos Seixas, no Paraíba, até o extremo oeste, onde fica a nascente do Rio Moa, na Serra da Contamana, no Acre. A distância é de 4.320 km. Os pontos extremos do Brasil são as partes mais distantes entre si no território brasileiro. Aqui eu trouxe um exemplo para que vocês possam fazer uma relação desses dados que eu trouxe para vocês e fazer uma relação com essa imagem. Olha só, o Rio Moa, a Ponta dos Seixas, a nascente do Rio Ailã e o Arroio do Chuí. Lembrando que aqui são as características geográficas do Brasil. Agora, vamos conhecer um pouco mais desses extremos. O Monte Caburaí, o extremo norte do Brasil. O Monte Caburaí é considerado o ponto mais ao norte do país, com 1.450 metros de altitude. O monte se localiza no estado de Roraima, na região da Serra do Caburaí, no município de Uiramutã, que faz divisa com a Guiana. Olha só. Lembrando que aqui é um dos extremos do nosso país. Vamos conhecer agora aqui o Arroio Chuí, o extremo sul brasileiro. O Arroio Chuí trata-se de um pequeno curso de água no Rio Grande do Sul, que é a porção de terra e água faz divisa com o Uruguai. Ficam pertinhos, olha. Temos também a Serra de Contamana, o extremo oeste e parte do Parque Nacional. O nome Contamana é de origem peruana e pouco conhecido no nosso território, que chama a mesma região de Serra do Divisor. O nome se dá pela sua história na região do Acre e também por se tratar de uma cordilheira que divide os territórios do Brasil e Peru. A região era de difícil acesso, tanto para os turistas quanto para quem mora lá, os moradores, os que residem lá. E por esse motivo não existem muitas informações a respeito dessa serra. Temos agora aqui o Ponto dos Seixas, no outro lado do território, no ponto extremo leste brasileiro, temos a Ponta dos Seixas.
ela está localizada na cidade de João Pessoa, no Paraíba. Na Paraíba, assim como o Monte Caburaí, a Ponta dos Seixas também não era considerada a ponta mais oriental do país, mas em 1941 ela ficou definida oficialmente pelos parâmetros geográficos que a Ponta dos Seixas era o local mais ao leste do nosso território brasileiro. Eu vou fazer aqui só uma relação para que vocês compreendam do que eu estou falando, essa questão de que fica mais ao norte, mais ao leste, olha só. A partir do momento que eu trouxe esse mapa, ele está traçado com o leste, o extremo sul, o extremo leste e o extremo norte. Olha só, nascente do Ailã, lá em Roraima, nascente do Rio Morro, ponto 6, que lá na Paraíba, daquele que eu estou falando para vocês. É disso que eu estou falando quando eu falo sobre extremo norte, extremo leste, extremo oeste. Voltando agora aqui para o ponto dos Seixas, né? Que é o local mais ao leste do território brasileiro. Temos também uma informação que é pertinente a vocês, que vocês anotem, porque também fará parte da nossa atividade proposta a respeito desse slide. Já vimos onde está localizado nosso país e vimos também os extremos e suas longitudes, certo? Agora daremos início aos fusos horários. E o que é isso? Os fusos horários eles formam uma divisão em que o globo terrestre é fatiado em 24 pedaços, com cada um medindo 15 graus de longitude. Ou seja, assim cada fuso horário ele equivale a 1 hora. E, à medida que nos deslocamos entre cada uma dessas faixas, o horário se altera. É por isso que em determinadas regiões, determinados locais, não é a mesma hora do que aqui no nosso país, no nosso estado, por exemplo. Olha só. Tá dando de enxergar direitinho. Aqui no nosso livro, a gente pode compreender da seguinte forma. O quarto fuso horário ele inclui o extremo oeste do Amazonas e o Acre. Já o terceiro fuso horário ele inclui Roraima e a maior parte da Amazônia, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já o segundo horário é o mais importante, pois ele abrange a porção com maior concentração da população e a mais importante economicamente, que esse que é o que a gente se baseia por ele, que é o horário de Brasília, abrangendo os estados do Amapá, Pará, Tocantins. Temos também Goiás, Distrito Federal e os estados da região de Nordeste, que é a nossa região, Sudeste e Sul. Já o primeiro horário, ele engloba o mar territorial brasileiro e as ilhas oceânicas. Aí aqui temos o exemplo de Fernando de Noronha, que fica no Pernambuco, Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo, e o arquipélago de São Pedro, em São Paulo, no Pernambuco também. Temos a organização política e regional do nosso país. O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. A nossa nação é composta por 26 estados e um Distrito Federal, que elas são agrupadas em regiões. Em 1969, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ele agrupou os estados em 5 grandes regiões. Olha só, aqui é o mapa do nosso país e aqui está dividido em regiões. Olha só, onde fica o Maranhão próximo do Piauí, do Ceará, Rio Grande do Norte e Tocantins. Eu tenho umas informações para vocês, para que vocês respondam essa atividade. O nome oficial do nosso país vocês já sabem, que é República Federativa do Brasil. Agora, eu vou fazer uma relação para que vocês tenham um pouco mais de compreensão. Você já se perguntou alguma vez o que significa a palavra Brasil? Se você respondeu que deriva de brasa, em alusão à cor avermelhada da tinta que os portugueses extraíram da árvore pau-brasil, você está errado. Os índios chamavam esta árvore de Ibirapitanga e os portugueses inicialmente chamavam de pau-vermelho. Foi introduzida apenas com o decorrer dos anos. A origem real do nome apareceu pela primeira vez em mapas da Idade Medieval. Só que vamos logo direto ao ponto.
A palavra Brasil significa terra dos afortunados, terra prometida ou então a terra da felicidade, pois Bres em irlandês quer dizer feliz, encantado, nobre e sortudo. Desse modo, não é o nome da árvore que dá origem ao nome do nosso país, Brasil. O nome do lugar Brasil é que é emprestado à madeira proveniente da terra dos afortunados, porque nosso país ele é muito rico. E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido. Respondam a atividade com base nos slides, nos textos que eu vou disponibilizar no grupo. Lembrando que a atividade é essa. Assinale a alternativa correta. O Brasil é o sexto maior país do mundo? Se vocês acham que sim, marquem ela. Se caso contrário, não marquem. Devido à sua extensão apresentar vários tipos de clima, vocês acham que o clima do nosso estado é o mesmo clima de São Paulo? Ou então do Sul? Se vocês acham, marquem ele. E o Brasil possui 2 fusos horários? Eu falei que tinham quantos fusos horários? Vocês devem lembrar isso. E onde é que o Brasil está localizado? Qual hemisfério? Quero também que vocês descrevam a distância do nosso país, a extensão. Vocês lembram, né, que eu falei um pouco sobre os extremos, aquilo ali que eu quero. E também o que significa a palavra Brasil. Espero que tenham compreendido, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula.